Olá, boa tarde, todos bem? Bem-vindos a mais um GHS Convida. Um super prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Espero que vocês estejam gostando. Toda terça e toda quinta, às 16 horas, nós estamos recebendo aqui convidados super especiais, amigos queridos, e sempre com um tema que a gente possa trocar experiência com vocês, experiências das mais diversas possíveis, não só da área de atuação da GHS. Então, muito embora a GHS ela seja uma empresa que realiza tratamento químico de águas, análise e monitoramento da qualidade do ar interior e tratamento e análises em efluentes, a ideia do GHS Convida foi justamente trazer para o debate, trazer para esse bate-papo pessoas que têm outras sinergias com a empresa, né? Então, tanto da área administrativa, quanto da área de gestão, quanto da área de RH, porque a gente entende que uma empresa ela vai muito além daquele produto ou serviço que ela entrega. Então, a gente só queria dividir um pouquinho com vocês do que a gente tem de experiências e trazendo aqui convidados, amigos nossos, para que a gente possa contribuir um pouquinho e, quem sabe, plantar uma sementinha para que vocês também possam dividir com a gente as suas experiências e os seus aprendizados. Então, eu espero muito que vocês estejam gostando. A gente está escolhendo os temas com muito carinho. E a nossa convidada de hoje, ela está voltando aqui com a gente, a Cris. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Eu acho que eu já vi. Cris entrou aqui. Na terça-feira passada, falando sobre sucessão familiar. E aí o tema teve tantas perguntas, assim, o pessoal gostou tanto que a gente pediu para ela voltar e ela voltou hoje. Cris, super bem-vinda de novo aqui com a gente. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Muito bom. É bacana saber que as pessoas gostaram e querem mais, né? A gente fica. Agora, hoje fica um pouquinho mais pesado também, né? A gente fala, meu Deus, agora que a gente consiga suprir aí essa Tenho demanda. dúvidas. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida nunca. Fora que o tema ele é muito amplo mesmo, né? Então a gente é bem ousado de querer tratar sobre sucessão familiar no bate-papo de 1 hora. Eu acho que a gente acaba sendo bem ousado. Cris, muito obrigada mesmo por você aceitar o convite novamente estar aqui com a gente. Eu espero que as pessoas que estão participando aqui, elas consigam, de fato, absorver um pouquinho do que você tem para passar e consigam, com isso, plantar a sementinha nas empresas e na vida delas, né? E levar isso adiante. Eu não sei se você está me ouvindo, porque eu acho que travou aqui um pouquinho para mim. Tá me ouvindo, Cris? Não estou te ouvindo bem. Aqui. Não, o meu tá super ok aqui. Eu vou até desconectar aqui, que eu acho que tá... Tá. Cris? Acho que agora tá bom. Agora foi. Acho que agora foi. Então, deixa eu te apresentar primeiro. Tem muita gente. Muita live, no office, trabalhando em casa, enfim. Tá? É um ponto aí para a gente mudar, né? Nessa questão aí do mundo mudou, é um ponto aí. Eu acho que a gente vai ter que subir aí para o 6G. Porque a internet, né? Ela tá travando direto mesmo. Mas enfim, acho que a gente consegue levar de boa. Eu assisti um vídeo muito interessante falando mundo pós-pandemia. Gente, mas é uma infinidade de coisas, assim. Aí eles estavam mostrando lá em Singapura como é que vai ser. Então, você chega nos aeroportos, tudo é touch. Né? Então, touch para você fazer o seu check-in, touch quando você entra na área lá da Polícia Federal. Os tapetes são tapetes sanitários, ou seja, quando você pisar, eles vão higienizar o seu próprio sapato. As bolsas vão ter um lugar, tipo aquele autoclave. A gente já no mundo feminino já convive com isso por conta das unhas, né? Que tem aquele autoclave para alicate. As unhas, né? Vai ter a autoclave para esterilizar a bolsa das mulheres, compras, então você coloca sua sacola. E aí tem isso. As lojas, você entra com o seu celular. Até tem uma brincadeira falando assim, os filhos vão falar, mãe, não acredito que você andava com plástico na mão e ainda entrava numa fila para poder pagar alguma coisa. Você entra com o seu celular, aí tem lá o QR Code, você passa na loja, na porta, e aí você fica dentro da loja e você escolhe o que você quiser, pega e vai embora, e já é automaticamente debitado. As compras são pagas com relógio ou celular. Mas, assim, o mundo
assim, da minha geração, a gente fica lembrando aquele desenho do Jackson, né? Que tudo era tão, inimaginável e hoje em dia a gente vive isso. Com certeza a gente vai viver isso, porque a tecnologia já existe. Então, assim, é uma questão de gestão para implementar. É incrível, são 2 minutos de vídeo. 2 minutos de vídeo. Quando você pensa assim, bom, vai acabar o vídeo porque não tem mais nenhuma novidade. Aparece mais uma novidade, mais uma novidade. Você fala, gente, e tudo coisas que já existem. Mas o que mais me impressionou, assim, desde aquela câmara de desinfecção, mas tudo coisas que já existem, coisas que já estão sendo implementadas. Muito bacana. O setor privado vai sair na frente, né? Porque o setor público demora um pouco mais. Demora mais um pouco Mas sempre. coisas vão acontecer. Não, Muito e a bacana. gente já achava... Eu lembro da minha avó, por exemplo, quando eu era pequena, e ela falava que televisão com botão, né? Porque eu ainda peguei a época do botão. A televisão com botão já era um avanço do rádio, né? E agora a gente... enfim, que bom, que oportunidade a gente está vivendo isso. Eu achei esse vídeo interessantíssimo. Depois me manda, eu quero ver. Vou mandar para você. São 2 minutos de vídeo. Essa questão assim do tapete me chamou muita atenção, porque imagina você andar em ambientes assim que o chão está te esterilizando o seu sapato. Vamos pensar nisso. E a questão também de esterilizar bolsas, a questão do touch da loja, de você entrar numa loja e você encostar o seu celular na porta e poder pegar o objeto, enfim, o que você quer dentro da loja e sair. Demais, né? Sem plástico e nem ter que entrar numa fila. Gente, é muito bacana. É o nosso mundo, é o mundo moderno, né? As minhas preocupações agora, quando eu vejo algo assim, o que eu estou construindo na minha mente para poder seguir esse fluxo, né? O que eu venho fazendo para conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Eu acho que esse é o grande ganho que a gente pode ter nesse momento que a gente está meio que parado. Eu sei que a gente não tá nada parado, a gente tá trabalhando pra caramba, mas assim, esse momento que a gente tá mais reflexivo, assim, o que a gente tá construindo para conseguir acompanhar essa modernidade. E ter criança nessa hora é fantástico, porque eles são umas esponjinhas que eles te dão isso, né? Eles vão... muito bacana, assim, é legal. Em termos de empresa, a gente tem que realmente ter esse pensamento assim, cognitivo, como é que eu vou fazer e tal. Mas como pessoa, Cris, a coisa vai entrando na nossa vida com uma naturalidade, não é? Chega o celular, MP3, chega, e aquilo chega na sua vida e se impõe. Eu tenho uma frase que eu falo assim, tudo que é importante se impõe, né? Eu não preciso falar assim, Cris, eu gosto muito de você. Não, se você me der um telefonema e precisar de alguma coisa, o meu gostar de você se impõe. A importância que eu dou para você se impõe. Então, tem coisas que elas se impõem. Então, de acordo com a importância, né? E essa questão da tecnologia mudando a nossa vida para melhor. Eu sou muito fã de tecnologia, né? Então, assim, mudando a nossa vida para melhor, isso se impõe. A gente não precisa nem pensar muito. Não. Deixa fluir, sabe? Deixa fluir no mar da tecnologia, porque a gente chega lá mesmo, a gente chega mesmo sem se mexer, mesmo por osmose, porque a coisa chega na nossa casa, a inteligência desde uma geladeira, sabe? Uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo. E muito importante, Cris, né? Eu tenho que fazer uma observação aqui. Eu sabia que ela ia se manifestar. É que eu vi minha mãe mandando uma carinha aqui. Ô mãe, não é que eu não gosto de você não, tá? Também você se impõe, mas é que nem sempre eu consigo atender na hora. Porque eu já tô imaginando na hora que você falou, eu falei, pronto, minha mãe, ela mandou a carinha. Eu falei, mãe, não é isso não, eu amo você, mãe de coração. É que o telefone hoje não parou. Eu não consigo. Na horário de expediente está desculpada. Não é falta de amor, não. Cris, mãe, né? Minha mãe, eu falei, cara, minha mãe se manifestou, eu já tava conectada aqui com ela. Eu falei, pronto, ela vai reclamar que eu não tenho amor. Não é isso, é um amor enorme, é que o telefone mesmo não foi. Gestão de pessoas e equipe pela PUC e é autora de diversos artigos publicados no Jornal do Brasil e na ACRJ. Tem experiência de mais de 20 anos em gestão empresarial,
Trabalhou no setor público e privado com case de sucesso em otimização de custos, identificação e valorização de talentos, case de sucesso negociação, elaboração de políticas e manuais de conduta, entre outros. Atualmente trabalha como consultor empresarial, com ênfase em planejamento estratégico e treinamento de pessoas e equipes. Tem paixão por temas como liderança, comunicação e clima organizacional, desenvolvimento de pessoas, e acredita no potencial das conexões oriundas de boas sinergias para o alcance de resultados surpreendentes. Aliás, boa sinergia é o que a gente tem, né? Assim, delícia total. Cris, super obrigada. E o pessoal tá dizendo que tá travando, mas eu tô... Travou um pouquinho? Ai, desculpa, nem percebi. Tá, desculpa. Cris, bora para a primeira pergunta, então. Vamos começar aqui para a gente poder ver. Qual o cenário ideal para a gente conseguir implementar um processo sucessório? O que você acredita como sendo o cenário ideal? Então, Cris, eu acho que sempre que a empresa tiver uma história para contar, já é um cenário ideal. Porque a gente tem um legado, né? Então, assim, a gente não precisa... É claro, eu não posso pegar uma empresa nascendo hoje e pensar, ai, vou fazer um planejamento sucessório, não faz sentido. Mas se aquela empresa já tem uma história para contar, já é hora de você passar essa história para frente. Porque a gente fala muita coisa, a gente usa palavras muito bonitas, muito acadêmicas, mas o que é um processo sucessório? É você começar contando uma história de uma empresa que nasceu e você tem um legado para deixar, e você precisa que aquela pessoa goste daquela história, compre aquela história, vista aquela camisa e continue com aquela história, continue com aquela empresa, continue com aquela vontade de fazer a coisa acontecer, vontade de fazer a coisa crescer. Como eu falei na live passada, não necessariamente a empresa precisa ficar congelada, eu acho que nem pode, numa era tecnológica dessa, com inovação, com tudo. A gente não pode ficar parado no mesmo lugar, mas aquele legado, aqueles princípios, aqueles valores, eles precisam ser passados. Tem várias situações para a gente pensar em cenários para sucessão. A gente pode pensar, o CEO está ficando mais velho, quer diminuir o ritmo. A gente pode pensar na pressão das inovações, pressão para inovações. A gente pode pensar em pressão até mesmo da nova geração. Todas essas situações, situação de imprevisibilidade, todas essas situações são cenários para a gente pensar num plano de sucessão. Só que eu acho que o fundamental é a gente pensar na questão da minha empresa tem uma história, tem um legado para passar. Eu fiquei impressionada com uma estatística que eu vi, que só 15% das empresas tem plano, tem um planejamento sucessório. 57% nem pensam nisso. Então, assim, é uma coisa assim, incrível, porque como que a pessoa vai... A sucessão, ela não é um evento, ela é um processo. Né? Eu não vou chegar hoje na empresa e, olha, vamos fazer uma sucessão. Então, não tem como você pensar numa coisa... você vai fazer uma festa de aniversário, você vai fazer um casamento, você já tem que planejar aquilo. Imagina uma sucessão. Ela tem que vir gradualmente. Eu assisti também um vídeo muito interessante de um empresário falando que ele viu que na família dele não teria ninguém com um perfil empreendedor, enfim, não combinava, acho que um era médico. Outro. E aí o que ele fez? Ele começou a criar pessoas na casa. Então, assim, ele pegava crias da casa para ocupar espaços de alta gestão, gerência e até mesmo para fazer um plano sucessório. Aí ele falou, por que eu faço isso? Porque eu quero que a pessoa entenda a minha cultura. Eu quero que a pessoa, nada mais do que eu estou falando aqui do legado, eu quero que a pessoa entenda o que eu quero passar, né? Eu quero que a pessoa respire a minha empresa. E aí ele fez isso com pessoas que foram crescendo gradualmente na empresa. E é bacana a gente pensar nisso, que a coisa é gradual e não um evento de hoje para amanhã, uma coisa que você possa fazer de imediato. Agora, Cris, você falou em deixar o legado, deixar essa história, contar essa história da empresa é importante. Como que a gente poderia fazer isso? Através de um documento, um livro, um vídeo? Porque eu imagino que isso seja bom, seja algo bom para ser construído, né? Para ir sendo construído. O que você orienta nesse sentido? Gente, eu acho assim, se tiver um livro ótimo, maravilhoso. A gente passa muito aquela questão de pais para filhos, né?
Se a gente for ver histórias da Bíblia, por exemplo, eu acho interessante, porque como que uma pessoa 100 anos na frente sobre essa história, sabe essa história? Eu imagino que ela foi contada, né? Minha avó contava muita história para mim quando eu era pequenininha. Minha avó morava em São Paulo, eu morava no Rio. Então, toda vez que a minha avó vinha para o Rio, ela nem colocava a mala no chão, eu já falava, vovó, conta história, conta história. E assim, então, é bem simples mesmo, uma questão de contar a história. Você tem seus filhos? Conte a história do seu pai para eles, sabe? Além disso, eu acho que a gente passa muita coisa com a nossa vivência. Às vezes até muito mais do que com a nossa palavra. Né? Então, assim, eles vão ver como que você se comporta, eles vão ver como que você age, eles vão ver como que é importante para você aquela empresa, qual é a sua postura, como que você é como pessoa, seus princípios, seus valores, como que você tem uma filosofia ganha-ganha e não ganha-perde. Né? A gente tem modos de agir. Se eu tenho uma filosofia ganha-ganha, meu filho está vendo. Se eu tenho uma filosofia ganha-perde, meu filho está vendo. Essa questão de passar o legado, a gente passa muito com as nossas atitudes. Ele vai ver como você negocia um contrato, ele vai ver como você trata um colaborador que nem foi tão bacana com você, ele vai ver como que você age quando o seu caixa deu uma desequilibrada. Então, isso tudo, pegando o gancho daquele empresário que falou que faz as crias da casa, a pessoa está vendo. Então, você está contando a história com a sua vida. A gente conta a história da nossa vida para quem convive com a gente. Mesmo que a gente não fale muito, a gente vai contando com aquilo que a gente faz. Eu acho que é por aí. Eu estou pensando um pouquinho na minha história, né? E agora eu tô refletindo aqui. Porque em casa isso aconteceu naturalmente, né? Que essa questão de a gente não pode levar trabalho para casa. Esquece, bobagem. Com os meus pais era 24 horas trabalhando em casa no trabalho. Então, a gente, inclusive, eles colocavam a gente para ajudar às vezes. Tinha que, na época era livro caixa, né? Eu tinha que conferir notinha com o livro caixa. Eu fiz isso muito na vida. Minha mãe chegava com o livro caixa lá para conferir a notinha. Era bom que ela ocupava minha mente e ela ajudava o trabalho dela. E hoje eu vejo meus meninos, eles acabam convivendo também, porque eles inclusive sabem o nome de algumas pessoas. E aí nas férias eu levei o mais velho para ir trabalhar comigo, estava dando defeito em casa, eu levei para trabalhar comigo uns dias. E aí, assim, é tão legal porque ele pôde ver as pessoas, ver aquele cenário. Foi 2, 3 dias só, mas ele conseguiu ver aquele cenário. Na empresa familiar, se a gente conseguir equilibrar, é claro, você vai trazer problemas para dentro de casa, é ruim. Mas se conseguir equilibrar, você consegue passar muito dessa história de uma forma bem sutil, não é isso? Você sabe que agora, até comentei isso com você, né? A gente tem visto muito as pessoas chamarem famílias empresárias. A gente passou muito tempo falando empresas familiares, e hoje em dia eu tenho escutado isso, famílias empresárias. Porque é exatamente isso. É uma família que abriu uma empresa, né? E você não tem como... Aquela coisa também que eu sempre achei isso muito difícil, assim, uma coisa que não faz muito sentido. Você vai trabalhar, você deixa os seus problemas em casa. Isso não existe. A gente não tem compartimento para deixar em casa. A gente chega no trabalho com aquele dia, se o seu filho está doente, né? Como eu falei naquela época da água, se você está com problema de água, você ficou ansioso de saber se seu filho vai beber uma boa água em casa ou não. Então, assim, você. Então, aquela família construiu uma empresa, né? Depois, eu acho assim, muito importante, a gente, conforme vai crescendo, um exemplo que eu também já citei, aquela questão do feijãozinho. Quando a gente é da escola, a gente coloca um feijãozinho no algodão e a gente se surpreende como ele vai crescendo, como ele vai crescendo. E se a gente tiver realmente a intenção de que ele vire uma árvore, você tem que tirar ele do potinho que você colocou, colocar em outra, você tem que colocar adubo, você tem que colocar alguma coisa que dê direção e firmeza enquanto ele está molinho. Então, assim, as empresas familiares, comparando com um grãozinho de feijão, elas às vezes prosperam. Vamos dizer assim, o primeiro solavanco, ele vai rápido, aí todo mundo fala, caramba, não é que deu certo, não é que deu certo, mas você não pode parar ali naquele, nossa, cresceu, e aí? Não, você tem que se preocupar de mudar, né, de pote, vamos dizer, às vezes você vai mudar onde você estava, você vai para outro estabelecimento, você tem que se preocupar de estruturar aquilo, né? Você tem que ir tendo outras precauções para que aquilo realmente vire uma árvore. Eu acredito que um dia aquela árvore crie sombra realmente, dê frutos, e muitos da sua família pode ficar ali naquela sombra. Isso é possível, isso é viável. Nem todo mundo vai trabalhar na empresa várias gerações,
vão ser as donas, elas podem receber alguma coisa? Sim, você pode transformar aquilo numa árvore. Mas para que ela venha a ser uma árvore, para dar sombra para muitos outros, primeiro você precisa estruturar ela. Você não pode querer que ela seja uma árvore, ela ainda está toda frágilzinho ali, nascendo um botão. Então, assim, e a gente estrutura contando história, mostrando vida, com precauções, com governança, com compliance, com conselho. Isso aí a gente vai chegar mais para frente um pouquinho na nossa live. Mas, assim, com todo esse caminho para que fique uma árvore frondosa e dê frutos, né? Árvores são centenárias, né? A gente tem várias historinhas agora nessa época de Covid com a árvore, né? Fazendo alusão como que a árvore, olha, o fogo pode passar por mim, a tempestade, tudo. Eu posso ficar com as minhas folhas abaladas, os meus galhos, mas as minhas raízes estão ali e eu volto a dar frutos, os meus galhos nascem de novo, eu floresço outra vez. Então, assim, tudo que a gente precisa é enraizar as empresas familiares, sabe? Você precisa que ela crie raízes e aí ela vai ficar aquela árvore centenária passando de gerações em gerações. A árvore não é igual às mulheres, né? Elas vão ficando cada vez mais lindas, né? A gente adora. A gente tem que ficar, meu Deus do céu, e agora? Será que chegou a hora do Botox? Já que não chegou? A árvore não, quanto mais... E se a gente fizer uma analogia à empresa, quanto mais centenária for a empresa, mais ela dá frutos, ela vai avançando, ela avança os continentes, ela atinge pessoas. Gente, é uma coisa fascinante. Eu não posso ficar, senão eu não chego nas outras perguntas. Cris, inclusive eu tô pensando aqui, né? Se a árvore não tiver uma raiz profunda, né? Se ela não tiver, de fato, uma consistência, uma estrutura, ela derruba fácil. Assim como a empresa. Cara, linda, adorei o exemplo, perfeito. Essa analogia foi perfeita mesmo. Vou começar a pensar, já tô pensando aqui um monte de coisa, já vi que a Monique tá aqui assistindo a gente, Monique já se prepara que a cabeça já foi longe. Depois a gente conversa. E ela não nasce você não planta uma árvore cheia de estrutura, cheia de raízes, você vai criando. Cris, é importante a gente saber que às vezes a gente leva um tombo, às vezes a gente se engana com alguma coisa, mas aquilo ali você não tá morrendo, você está crescendo, sabe? Que às vezes também uma coisa que acontece que eu vejo muito em consultoria com empresas menores e tal, poxa, a gente contratou aquela pessoa, a pessoa me roubou, ou então, poxa, eu contratei um fulano que não foi legal, então aí eu fiz o contrato e tal. Gente, isso não é o fim, isso daí você pode até perder uma batalha, mas tem uma guerra inteira. Então, assim, é importante a gente não se desestabilizar, porque quanto menor, a gente tem uma tendência a ficar mais fragilizado, e aí, então eu desisto. Não, não vamos desistir. Aquilo que você conversou comigo. Se você tem um brilho nos olhos, se você tem alguma coisa que, apesar de todas as dores, as alegrias compensam, não vamos desistir. Não vamos desistir frente a uma pandemia. Gente, não tem coisa mais desestruturante do que algo que você nunca viu. Ser humano não gosta de imprevisibilidade, a gente gosta de controle. Conforto, a gente quer controlar tudo, a gente quer controlar a nossa vida, o nosso horário, a nossa agenda, os nossos recursos. Tudo. E, em certo sentido, isso é preciso. Você vê que a natureza, ela tem uma rotina, né? Imagina se o sol saísse 3 horas da tarde, à noite... Enfim, existe uma obediência. O sol nasce, se põe, aquela coisa toda. Então, a gente também precisa funcionar assim, com uma previsibilidade. Só que se a gente olhar para a natureza também, olha que interessante. Apesar de ser previsível, todo dia ele é igual, mas todo dia ele é diferente. Então, assim, a gente tem que levar isso para a nossa vida. A gente tem que ter um nível de previsibilidade. A gente não pode ser irresponsável, a gente tem que ter um caixa, a gente tem que ter uma reserva, enfim. Só que a gente tem que estar aberto para aquilo que a gente não tem controle. Porque o que a gente não tem controle não necessariamente é ruim. Né? Eu não tinha a menor noção de que eu ia fazer uma live aqui com você. Poxa, fiz e fiz outra. Isso daí não estava no meu script nunca. Eu brinco que eu sou falsa extrovertida. Eu rio e tal, mas às vezes eu de nervoso. Eu não sou tão extrovertida assim. Mas assim, às vezes você tem uma surpresa bacana. Sabe? Então a gente tem que... Poxa, isso aqui me aconteceu, eu não estava esperando. Como é que eu transformo isso numa coisa boa? Sabe? O que isso pode trazer para a minha vida?
pô, isso não foi tão bacana, mas isso aí vai me trazer um aprendizado, uma coisa que eu não sabia, uma experiência, um legado para a minha empresa. Ou então, às vezes, uma crise, ela traz uma reunião da onde saem ideias assim que você não imaginava. As pessoas vêm fragilizadas para aquela reunião. Olha o que aconteceu, onde é que a gente pode acertar, como é que foi feita essa venda, quem cuidou do contrato, tal, tal. E aí, quando as pessoas estão ali, por isso que eu prezo muito pela sinergia boa, que quando as pessoas estão naquela sinergia boa, gente, os resultados são surpreendentes. Por quê? Porque você está escutando o que o outro está falando com atenção, você está aberto, você conseguiu dar uma freada nas suas barreiras. Então, assim, não necessariamente uma crise é totalmente ruim. O japonês fala que crise é uma mistura, né, de risco com oportunidade. E aí a gente tem que aprender isso, que o japonês tem uma coisa boa para ensinar pra gente, né? Eu acho que tudo na vida acontece com um propósito. Eu acredito nisso. Eu não acredito em coincidência. Então, eu acho que até as crises vêm para fazer a gente crescer. A Cris Salgado, nossa xará, inclusive, ela colocou uma frase muito bacaninha aqui, olha, como a palmeira, que quando vem a tempestade, o topo vai até o chão. Mas as suas raízes, elas são tão profundas que ao acabar a tempestade, ela volta ao estado natural. É isso, né? Então, vai vir a crise, a gente vai ter... Assim, adorei. Minha mãe colocou aqui também como se corta o galho para ele crescer mais forte. Então, de vez em quando, a gente tem que ir, dar uma parada mesmo para poder evoluir, né? Assim, bem bacana, gente. Obrigada pelas contribuições aqui. Bem bacana. Cris, deixa eu fazer a segunda pergunta aqui, que a gente adora papear, né? Adoro, ó, vou te falar que são 4h30 já. Passou super rápido. Cara, eu e a Cris, gente, vocês não têm noção. Eu e ela conversando, uma hora, ó, vai fácil, né? Uma hora é o começo da conversa em geral. Como que a gente consegue construir solução para as crises do dia a dia e também as crises que vêm do processo sucessório? Como que a gente consegue minimizar esses impactos todos? Tá, então assim, antes de eu falar um pouquinho da construção da solução, eu vou falar um pouco sobre a tomada de decisão. Tá? A tomada de decisão, ela tem 3 etapas e ela tem 2 estágios. Bom, existe o estágio da barreira, tá? Porque a gente, para se proteger, a gente tem barreiras, é até natural. Mas aí a barreira faz o quê? Vamos pensar no processo sucessório. Poxa, será que eu tenho mesmo que fazer isso? Eu não tenho tempo para pensar nisso agora. Isso é uma barreira. Ou então, eu não sei bem o que isso significa nesse momento para a minha empresa. Ou então, será que eu trato isso como uma prioridade? São barreiras. Isso é uma maneira da gente agir com relação a uma tomada de decisão. Eu coloco uma barreira e eu não avanço. Eu também tenho uma outra maneira que o cenário se apresenta e eu começo a perguntar coisas sobre esse cenário e também fazer respostas. Porque toda vez que um cenário se apresenta, ou eu coloco uma barreira, eu nego, falo que não existe, eu dou um jeito de não pensar naquilo, ou então eu começo a perguntar coisas para aquele cenário e a minha pergunta me traz respostas. Então, por exemplo, a primeira fase, num cenário onde eu vou perguntar, é a fase da atenção. Caramba, preciso saber mais um pouco sobre isso. Olha, preciso pensar nessa questão aí de processo sucessório. Realmente, poxa, nunca foi tão eminente a questão da morte. A gente que está nessa fase aí dos 40 anos, 40, 45, a gente não pensa tanto em morte. Não é uma coisa que está na nossa realidade. Se a gente tivesse um pouco mais de idade, talvez, enfim. Isso também depende muito do temperamento das pessoas, comportamento, história, enfim, mas naturalmente não é uma coisa que está no seu dia a dia. Você não acorda amanhã, poxa. E hoje em dia, com a pandemia, isso fica na sua cabeça uma possibilidade que você nem pensava, então você começou a pensar. Então, surgiu um sinal, poxa, o que pode acontecer? Aí, aquilo, depois da atenção, cai para a consciência. Tá? Você começa a pensar, cara, eu entendi esse cenário. É um cenário de imprevisibilidade, então é um cenário que eu preciso me modernizar, ou então é um cenário que o CEO está querendo sair do dia a dia para ser um conselheiro. Então, eu preciso me conscientizar disso. E aí, depois que você deu atenção e se conscientizou, aí você vai para o terceiro cenário, que é o quê? Você compra a ideia. Então, quando você compra a ideia, o que você faz? Você agrega valor naquilo. Entendeu? Uma vez que você compra uma ideia, quando você resolve comprar alguma coisa, vamos cair aí para um varejo, o quê? Você agrega valor naquilo, você paga por isso.
Primeiro você dá uma atenção, e talvez eu precise comprar isso. Depois você se conscientiza, eu realmente vou precisar comprar isso. E quando você decide, você agrega valor. Quando você agrega valor, aí você tem um custo, porque tudo na vida tem preço. Então você tem um custo da sua tomada de decisão. Por que muita gente prefere ficar com a barreira? Porque toda tomada de decisão te é cara em algum sentido. As coisas custam pra gente. Sabe? Então, se a gente puder fazer uma barreira de não dar atenção, não tomar consciência, você não tem nada a pagar naquele momento. E às vezes você não está num momento em que você consiga realmente fazer esse movimento. Então, isso é um dos motivos. Porque a gente não pode ser ingênuo nisso. A gente vai pagar um preço por uma tomada de decisão. Mas aí eu resolvi pagar esse preço. Então eu quero tomar essa decisão. Eu entendi que vai ser muito melhor, eu vou ter consequências muito mais positivas, então eu vou para esse lugar. Aí como é que eu construo uma solução? Eu estou tentando ser assim, bem acadêmica, para as pessoas entenderem que existe realmente um processo. Tudo na vida, por mais simples que seja, existe um processo. Se você conseguir colocar aquilo em processos, você consegue ver exatamente onde é a sua dificuldade. Você tem facilidade de diagnosticar aquilo. Porque senão fica uma coisa assim tão perdida. Eu não consegui implantar, eu não consegui... Você não conseguiu qual parte? Sabe quando a gente era criança, que o professor falava assim, você levantava o dedo e falava, não entendi. E aí o professor queria saber se você estava com atenção ou não e falava qual parte você não entendeu. Porque às vezes você não prestou atenção em nada. E como você queria que aquilo fosse vir aquele conhecimento para você, você simplesmente fazia o professor repetir tudo. Então, assim, se ele perguntasse isso para você, qual parte você não entendeu, ele conseguia diagnosticar se era simplesmente você não prestou atenção em nada ou se você tinha uma dúvida em alguma coisa. Então, quando eu faço isso, essa fase da tomada de decisão, como que eu construo uma solução? A princípio, eu vou estar falando de coisas que acontecem naturalmente, mas quando você departamentaliza, assim, você divide, aí você consegue pensar exatamente, o problema é aqui, ó. E aí você consegue pegar esse problema e resolver. Então, por isso que eu vou falar da construção da solução. Então, a construção da solução também tem 3 partes. A primeira começa em quê? Esclarecer o problema. Então, eu vou tomar uma decisão, e aí eu vou construir uma solução, e aí eu estou o quê? Primeira fase, vou esclarecer aquele problema. Então eu vou definir. Eu quero que tenha um processo sucessório na minha empresa, não tenho governança, não tenho um código de ética, não tenho um manual de conduta, ou então não tenho um sucessor. Quando você esclarecer o problema, ticando mesmo, item por item, você vai dimensionar o tamanho, vamos dizer assim, do que você precisa resolver. Aí você vai passar para o desenvolver ideias e depois criar ou testar soluções. Mas entre o esclarecer o problema e desenvolver ideias, você tem aqui a idealização do mundo perfeito. Você precisa, antes de passar para desenvolver as ideias, você tem que ter na sua cabeça o que seria o mundo ideal. Porque a partir do ideal é que você vai desenvolver as suas ideias. Então, vamos dizer assim, o mundo ideal fica entre o que você tem e, vamos dizer, o que você quer chegar. Porque aí, a partir daquilo, você desenvolve ideias. E como que você desenvolve essas ideias? Você tem que engajar as pessoas. Você tem que chamar as pessoas. É aí que você entra com várias, vamos dizer assim, metodologias de trabalho. Você pode ter OKR, que é muito bacana. Você pode ter Design Thinking. Enfim, você pode usar questão de projetos, Canvas. Você pode usar várias ferramentas para você poder montar, assim, vamos dizer assim, você vai montar uma cesta de ideias para aquele seu problema, tá? E aí depois você vai para a última fase, que é o quê? Você vai testar as soluções. Como é que você testa as soluções? Primeiro, feedback. É muito importante a gente ouvir as pessoas, tá? Então, eu tive essa ideia, Cris, o que você acha? Tá? Porque às vezes, gente, você tira uma ideia assim do forno e você acha que é maravilhoso e quando a pessoa vai provar, sem querer você esqueceu o açúcar, ou então esqueceu. Então, assim, precisa do feedback das pessoas. Muita gente não é muito aberto nisso e a pessoa perde. Porque se você não for aberto, você não consegue sair daquele seu mundinho. E as pessoas perdem por quê? Porque as pessoas gostam de trabalhar muito com certo e errado, certo e errado. E na vida, a gente tem muito poucas coisas certas e erradas. Principalmente assim, em empresas. Você tem muito mais escolhas
no âmbito do melhor. O melhor é esse ou o melhor é aquele? Então, assim, se a gente ficar pensando qual que é o caminho melhor, a gente consegue ouvir um feedback com mais, vamos dizer assim, com menos ressalvas. Se a gente ficar pensando que vai ser criticado no certo e no errado, você não quer ouvir, porque às vezes te deu um trabalho danado. Isso acontece muito também com a questão de líder e gerente, né? Se a gente fazer uma analogia, o líder é o cara que te mostra qual é a parede que você vai colocar a sua escada. Às vezes o gerente já subiu vários degraus ali naquela escada. E o líder que está vendo ali, tá assim, tendo a direção da coisa, ele vai falar para você: fulano, tira a escada dessa parede, coloca na outra, porque senão o lugar que você vai chegar não é o ideal. E às vezes aquele gerente fica chateado, porque ele já galgou vários. Mas é importante nessa hora de pensar, pô, qual o melhor? Eu vou ficar com esse projeto até o fim e o meu resultado não é o que eu quero? Ou então eu troco aqui e vou ter o resultado que eu quero. Então, vamos sempre trabalhar com essa questão do melhor. Fora isso, o feedback, ele ajuda a gente a ter a métrica da coisa, a mensurar aonde eu estou, aonde que eu vou chegar, se eu já estou chegando. Ele ajuda a gente a criar indicadores também, para você testar a solução. Então, assim, eu falei bastante coisa teórica, mas o que eu preciso que vocês se lembrem é construir uma solução. Eu preciso esclarecer um problema, desenvolver as ideias e testar as soluções. Aí, dando tudo certo, a gente vai para o melhor dos mundos, que é expandir e crescer aquela solução, e é divulgar. Cris, se você me permite uma contribuição, que é muito do que eu passei ontem na mentoria, né? Eu te falei que eu estava fazendo mentoria. E ontem era como a gente, de fato, pôr em prática os sonhos. Teve um momento que o mentor ele falou assim, que a gente tem o mundo dos sonhos, que é o mundo imaginário, a fase da crítica, aquele sonho, e a fase da realização desse sonho. E você está falando, estou lembrando o que ele está falando. A fase da crítica, ele até citou o exemplo do barco do Amir Klink, depois quem quiser buscar ver, que quando ele chegou com o projeto dele pronto, a pessoa que ia executar e ia fazer o barco falou assim, olha, esse projeto você vai afundar, no mar que você vai pegar você vai afundar. Ao invés dele ficar bravo e recuar, não, ele foi lá, refez e foi o que fez ele ter sucesso. Então, às vezes, essa crítica a gente negligencia, achando que, tá contra o meu pensamento, não me serve, né? Não, se não concorda comigo, tá discordando de mim, e aí vira aquele inimigo. Às vezes, essa crítica vai ser aquele ponto que vai fazer o teu negócio dar certo, que vai fazer o teu sonho dar certo. Achei tão bacana quando ele falou, agora você está falando... Você vê, é um sonho, né? Na verdade, fazer o processo de sucessão familiar também é um sonho. E aí, se a gente não aceita essas críticas, você colocou perfeito. Pode ser que a gente tenha um caminho que não é o tradicional, mas que é um caminho melhor. Às vezes, vai ser mais estruturado, uma raiz mais profunda. Muito bacana, Cris. Adorei a forma como você colocou. Desculpa, colocou. Muito obrigada. É ruim quando você tem aquela questão da ideia não é minha, não é boa, né? Cada vez mais nas empresas eles estão valorizando a diversidade. Por quê? Porque eles descobriram que diversidade faz você chegar mais rápido na solução dos problemas. Porque cada um vem de uma maneira, então ele acaba abrangendo todos os lados do problema. Né? Se você é uma pessoa que usa mais seu lado direito do cérebro, você vai ter uma tendência. Se você usa mais seu lado esquerdo, você vai ter uma tendência. Tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que são mais racionais, mais numéricas, vamos dizer assim. Outras são mais do lado da comunicação. Então, se você conseguir todos os talentos numa equipe, eu publiquei no meu LinkedIn essa semana uma coisa interessante sobre a questão do trabalho em equipe, que era justamente falando daquele caso de 2010, daqueles mineiros que foram soterrados no Chile. Então, aquilo ali ele foi um caso de estudo, Harvard, várias escolas estudaram aquela equipe. Por quê? Porque elas tinham um problema, elas tinham um prazo muito apertado, envolvia vidas, literalmente. Tudo que a gente faz, vamos dizer assim, simulando no mundo empresarial, ali era real. Tinham pessoas ali dentro, soterradas com prazo, e o oxigênio ia acabar, e não sei o quê. E aí, equipe, pessoas do mundo inteiro tinham ideias, mas o que fez aquele processo vencer? Gente, foi um trabalho em equipe, sabe? Eles tiveram honestidade para encarar o caso como ele realmente é. Eles tiveram humildade para ver
o que que um está pensando, o que que o outro está pensando, conseguir ouvir feedback, e eles tiveram iniciativa. Então, eu publiquei isso no meu LinkedIn dizendo que iniciativa, honestidade e humildade, elas fazem com que uma equipe seja coesa, e mesmo com qualquer diversidade, que, ao meu ver, é muito bom, consiga obter um sucesso. Então, foi um case estudado assim, em várias escolas do mundo inteiro, e eles tiveram sucesso. E falavam idiomas diferentes, imagina. Mas eles tiveram... Humildade, então, é uma das coisas assim, que é muito bacana, quando a pessoa tem a humildade de falar, não tô conseguindo isso aqui, me ajuda nisso daqui. Criança tem uma vantagem sobre a gente. As crianças, quando elas não sabem alguma coisa, elas falam, eu não sei, eu não entendi. O adulto, no meio corporativo, ele pensa assim, ai, se eu perguntar isso, Deus me livre, vou passar por idiota. Ah, não dá, não. Aí dá um sorriso, entendeu? Entendi, não entendeu nada. Aí o que acontece? Não faz direito, aí tem que refazer o trabalho dele, aí sim ele passa por, pô, o cara não me fez isso daqui. Então, assim, é desprendido você falar, olha, eu não entendi, ou então eu não consegui fazer. Podia ser mais simples, né? Porque você vai evitar um retrabalho, você vai ganhar tempo, porque você foi tentar fazer, trouxe solução errada. É muito pior, é muito melhor você falar para o seu chefe, para o seu gerente, olha, eu não sei, eu não entendi. E aí fazer igual o alunozinho da escola, levanta o dedo, foi esse ponto aqui que eu não entendi. Sabe, a gente carrega na vida adulta algumas coisas como vergonha que não deveriam ser. Ninguém é obrigado a entender de uma vez, às vezes passou um pensamento, caramba, será que eu deixei minha luz acesa, não sei aonde? Naquele pensamento o cara falou uma coisa que desconectou e você não entendeu. Isso é humano, isso é normal. Então fala, poxa, eu não consegui entender isso aqui. E isso pode trazer um impacto incrível, né, para o projeto. Às vezes vai trazer uma falha, aquela fração de segundo que vai impactar todo o projeto. E pode ter certeza, quando você faz isso, outras pessoas que estão ouvindo, vai ser bom para as outras também. Com certeza, com certeza. Cris, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Estou monitorando aqui o tempo, pode deixar. Quais os critérios e metodologias que precisam ser adotados no processo sucessório? Qual é esse passo a passo que a gente precisaria ter em mente, assim, etapa após etapa, para quem está querendo planejar aí o processo sucessório? Então, esse passo a passo, gente, foi o que acabou na outra live, né? A gente não conseguiu falar. O que não deu tempo, é verdade. Né? Passo a passo, aí a gente falou assim qualquer coisa, e aí eu trouxe assim, uma coisa mais acadêmica, como eu falei antes, para a gente poder ver exatamente a empresa que estiver nos assistindo, ver exatamente o pontinho ali que, de repente, a roda não está girando. Tem vários estudos, tá? Eu cito Harvard porque eu gosto muito, mas tem esse estudo de Harvard também, que fala sobre, eles chamam de Wheel of Change, que é assim, a roda da mudança. A gente faz uma comparação com o globo, com a vida, com ciclos, enfim. Eles falam que toda vez que a gente tiver um objetivo, a gente tem que fazer aquele objetivo girar. Ele está, na verdade, num centro de fatores girando em volta dele e pressões fazendo com que ele aconteça. Então, imagina, né? Depois eu vou colocar a foto direitinho no meu Instagram para quem quiser ver isso, mas imagine que você tem um ciclo, aí você tem um círculo pequeno, e ali você tem o seu gol, você tem o seu objetivo, você tem, no nosso caso, no nosso tema, a sucessão empresas, em famílias empresárias. Então, imagina que ele está ali naquele meio. E imagina um maior, onde existem pressões sobre esse objetivo. Então, eu vou colocar assim, a primeira pressão na parte de cima do círculo, como sendo a visão da alta gestão. Então, assim, a visão do CEO, a visão da pessoa que vai ser a sucedida. De repente, ela acordou e ela pensou, vou tomar essa decisão, vai ser esse ano, esse mês vou começar com esse projeto. Então, é a primeira pressão que acontece sobre o objetivo, tá? Uma segunda pressão vai ser o quê? Vai ser, vamos dizer assim, os símbolos, a comunicação. Começa a ver o quê? Os sinais. Eu vou fazer isso, eu vou conversar com fulano, enfim, você começa a sair do imaginário para vir para o real. Uma coisa você pensou na sua casa de manhã, outra coisa você chegou na empresa,
tem uma pessoa de confiança sua e você sinalizou para ela, olha, eu tomei essa decisão, eu vou começar a fazer isso e tal, e aí aquilo ali já saiu, né? Fazendo uma analogia com o universo, Deus falou, haja luz, e houve luz. Tem coisas que precisam ser colocadas para fora. Esse é o segundo, vamos dizer assim, pressão para que vamos dizer, aquele objetivo seja atingido. Bom, saiu da ideia, saiu do falar, a gente vai para o quê? A gente vai para documentar, a gente vai para a governança, a gente vai para a estrutura contábil, tá? Então a gente tem uma outra setinha funcionando ali. Depois eu vou voltar nessas setinhas, porque eu estou passando um pouquinho rápido, mas depois eu vou dar uma explicação final. Depois dessa setinha da governança, da estruturação, a gente vai para uma setinha que seria o treinamento, as ações educacionais dentro da empresa. E, por fim, a gente vai para aqueles patrocinadores internos, as pessoas que vão patrocinar essa ideia. A gente está tendo essas pressões aqui, vamos imaginar uma coisa assim, toda ação gera uma reação. Então, todas essas pressões que eu falei, elas têm reações para que a roda gire e para que a coisa funcione. Então, eu vou voltar na número 1. Vamos ver a visão do CEO. Qual é a reação que precisa acontecer para que a coisa realmente tenha uma sinergia? O apoio dos colaboradores. Então, você tem aqui em cima a visão do CEO e aqui embaixo o apoio dos colaboradores. Então, tem a visão e tem quem compra a ideia. Aí eu falei que símbolos, sinais, você vai comunicar. Qual é a reação que você precisa ter desse lado? Você precisa de ter uma boa comunicação na empresa, você precisa de um clima organizacional bacana, você precisa de boas práticas, porque aí você sinaliza e você tem a reação para poder, vamos dizer assim, engajar com aquela ideia, com aquela comunicação. Aí você tem a governança, você tem a estrutura. O que você precisa para poder balizar esse lado? Você vai ter que ter as políticas, os procedimentos, você vai ter que alinhar a questão da governança com aquilo que você está falando. É muito, levando para uma vida pessoa física, é muito o que eu falo e o que eu faço, né? Então, eu preciso alinhar ter um código. isso, né? Alinhar. Isso precisa, porque aí a coisa vai girar bonito, porque você fala e você faz. Então, você se preocupa com governança, mas você tem políticas, você tem você tem código de ética, manual de conduta. A política, Cris, ela muda paradigma. A gente entende política como uma coisa assim, muito, vamos dizer assim, parece que aquilo não é a nossa realidade, parece que é uma coisa assim, muito um protocolo. A política existe para mudar paradigma. Porque quando você lê, se a gente voltar ali para aquele processo da tomada de decisões, quando você lê, você toma consciência, você compra a ideia. Então, as políticas existem para isso. Elas existem para mudar paradigmas das empresas, dos colaboradores. Uma pessoa, de repente, ela não tinha determinado hábito, ela chega lá, ela lê. Eu sou muito fã, as duas últimas empresas que eu trabalhei, eu construí o código de ética e o manual de conduta, porque eu acho que aquilo ali, ela muda, às vezes, até valores das pessoas. Eu sou uma pessoa que creio que até valores podem ser mudados. Numa simples leitura de uma política, falar, cara, isso aqui é bacana, isso aqui é importante, eu vou fazer isso aqui. Então, assim, voltando aqui por causa do tempo, estou preocupada, governança... Não, a gente ainda tem 12 minutos. Tá, então dá para falar um pouquinho mais calmo. Quando você tem a política, que a pessoa leu a teoria, que a pessoa gostou, que a pessoa internalizou, que teve aquilo tudo, aí a gente vai o quê? Treinamento, né? E o treinamento e as ações, eles precisam de quê? Eles precisam ser mensurados, porque o cara está se esforçando, você falou para ele fazer um curso, você mandou ele, sei lá, para algum outro lugar para ele fazer um workshop e tal. Então, precisa de ter um feedback, precisa de ter uma mensuração. Você consegue até criar indicadores a partir disso. Então, assim, uma força ajudando a outra. E, por fim, que eu falei, dos patrocinadores internos, aquelas pessoas que têm sempre vamos dizer assim, tem sempre que faz essa rodinha assim primeiro, cada um tem o seu time, né? A gente precisa respeitar o time das pessoas. Então, tem sempre aqueles que são, vamos dizer assim, os patrocinadores internos que eles já pegaram, eles já entenderam, e eles estão fazendo o quê? Eles estão divulgando aquilo. E para essas pessoas, qual é a contrapartida? Eu acho que a contrapartida é o reconhecimento.
Reconhecimento é uma ferramenta, vamos dizer assim, é uma dinamite numa empresa. O reconhecimento, ele pode te custar barato, porque reconhecimento não necessariamente é você aumentar o salário de ninguém. Pode ter pessoas que até se ofendam se você aumentar o salário delas. E o reconhecimento, ele tem um poder assim, ele é uma dinamite, ele explode, ele é motivador, ele é contagiante, ele é mais forte do que a Covid-19. Sabe? Querendo contextualizar. E as pessoas às vezes não entendem muito isso, sabe? Que o reconhecimento ele faz com que as pessoas façam coisas que você nem imagina. Então a gente deve estimular, deve assim ver a linguagem do outro, né? Porque aí que a gente vai entrar no outro tema, são as 5 linguagens do amor, ou seja, o outro tem uma linguagem, não é a sua. Mas aí você precisa ver qual é a linguagem dele para ele se sentir reconhecido. Isso a gente tem que aplicar na nossa casa, na nossa família, com os nossos funcionários, né? Porque o amor e suas instâncias. A empresa nada mais é do que um órgão que, se não tiver amor, ele também não sobrevive. Então, Nada qual é a sem linguagem amor dessa sobrevive. Nada. Qual é a linguagem dessa pessoa que trabalha comigo todo dia para ela se sentir reconhecida? Será que a linguagem dela é comprar presentes? Então eu vou trazer uma florzinha para ela. Será que a linguagem dela é contato físico? Então todo dia eu vou dar um beijinho depois da Covid e um abraço. Será que a linguagem dela, ela gosta que a gente fale? Né? Existem 5 linguagens. Esse livro eu recomendo. É muito bacana, porque às vezes você se sente assim, muito, poxa, eu fiz, e a pessoa não reconheceu, mas é porque a pessoa ela não tá captando o seu esforço, porque não é a linguagem dela. Se um chinês falar para mim que a minha live foi ótima, maravilhosa, eu não entendo mandarim, não consegui captar. Então, assim, às vezes a intenção é maravilhosa, mas não é a linguagem que o outro fala. Então, entender a linguagem do outro, recompensar no seu ambiente de trabalho, gente, eu tenho certeza que é muito barato e é muito lucrativo. Porque as pessoas vão trabalhar muito felizes, as pessoas vão trabalhar engajadas. E engraçado que às vezes isso sai, já aconteceu comigo várias vezes, muito naturalmente. Você, sem querer, esbarrou na linguagem do amor daquela pessoa. E aquela pessoa te é fiel, ela trabalha para você. Eu já tive vários assistentes que eu falava, gente, meu Deus do céu, essa pessoa caiu no céu. Não, acho que não, né? Porque quem cai no céu não é muito bom. Eu acho que essa pessoa veio do céu. Porque assim, gente, é assim, perfeita, a pessoa trabalha tão bem. E sempre a pessoa com aquele sorrisinho, e às vezes um relatório, alguma coisa, e não, Cris, pode deixar, eu fico um pouquinho mais tarde, você nem pediu. Você fala, gente, eu nem pedi, a pessoa vai ficar. Por quê? Porque você esbarrou naquilo que para aquela pessoa tem valor, sabe? E não é artificial, Cris. Não adianta a gente ler livro. Eu acho que as pessoas também têm uma coisa, as pessoas gostam de mágica, sabe? 5 passos para você vender mais, 3 passos para você ter um discurso assim, assim. Gente, isso é tão artificial, o outro percebe. A gente não pode pensar que o outro não vai perceber. O outro percebe tudo. Sabe tudo que acha que o outro é tolo. Não tinha aquela piadinha? Então, assim, não dá para você fazer uma fala decorada e achar que, poxa, vai convencer. Não. É melhor você ser um ranzinza sincero do que um simpático artificial. Porque se você for um ranzinza sincero... Então, eu vou fazer um parênteses aqui, olha, eu tô vendo a Renata, a Monique, tô vendo a Pamela também aqui, tô vendo o pessoal aqui. Aí, gente, às vezes eu sou um ranzinza sincero. Às vezes eu me identifiquei. Mas você sabe, Cris, eu queria até contribuir um pouco aqui com o que você falou. A gente, eu assim, tive um presente na vida, presente mesmo. Eu tive a grande oportunidade de poder ver a transição da GHS. Né, eu participei do processo desde lá do primeiro documento, o primeiro manualzinho que a gente colocou na empresa até o projeto do SGI, como ele é estruturado hoje. Eu sempre falo, é impressionante o que cada ano que passa a equipe é melhor. Sabe, a equipe é mais sinérgica, a gente consegue, tá no vamos, e às vezes eu sou ranzinho sincero, mas a gente tá ali, ó, no vamos, todo mundo junto, se um tem que ralar, todo mundo rala junto, a gente
é meio doido, mas é todo mundo meio doido junto. E o quanto essa sinergia é bom para todo mundo, né? Todo mundo tá ali, todo mundo é gente, todo mundo tem suas famílias. Ó, duas coisas. Francisco sugeriu um e-book, eu vi que várias pessoas concordaram, então já vai ter uma tarefa para você. Daqui a pouco vai ter que fazer 10 lives, tá, Cris? O pessoal, ó. Então, um e-book, depois eu vou te passar. O pessoal tá falando aqui, Cris, faz um e-book. E outra coisa, a Cris tá avisando que faltam 5 minutos pra gente. Então, só pra te avisar que o pessoal mandou a mensagem aqui. Mas acho que você colocou, é perfeito isso, sabe? Quando você tem sinergia com a equipe, você escreve os documentos, você sabe o que você está fazendo, aquilo tem propósito, aquilo tem vida, aquilo é real, é para valer. Não é mentira, aquilo é... E muitas das vezes não é uma coisa vindo de um processo, não. Tem vezes que eu chego enlouquecida, que a Monique, que tá aqui também, assim, cara, essa daí veio do céu também. Tem essa energia, não sei, eu falo e ela entende o livro inteiro. E assim ela fala, eu entendo o livro, e assim os meninos vão, e parece que todo mundo, quando você começa a construir isso e ser real dentro da empresa, de uma certa forma as coisas vão convergindo e tudo fica mais fácil. Impressionante. Mesmo as dificuldades, mesmo tudo, mesmo todos os problemas, aquilo que a gente estava falando mais cedo do ônus e o bônus, né? O bônus ofusca o ônus e a gente dá risada no final, é bem gostoso. Perfeito, você colocou, você estava falando e eu estou vendo aqui um filme passando na cabeça, bem legal mesmo. É porque facilita o dia a dia da gente, né? E acho que eu acho que o líder, ele tem que ter isso. A gente não pode ficar num pedestal de que, nossa, eu não tenho problemas, eu não tenho defeito. A gente tem que ter uma transparência, porque quando a gente se identifica com o outro, sabe, a coisa fica tão natural, as coisas começam a andar. Porque imagina a gente ter que ter uma máscara de que, não, olha, tá sempre tudo ótimo. Não, tem horas que, eu tô com prazo apertado. Claro, não é um chamado para a pessoa perder o controle, se descompensar, não é isso. Mas é um chamado para a gente ser natural. Uma vez eu li um livro sobre liderança falando que tem, vamos dizer assim, tem vários estilos de liderança, mas ele estava querendo fazer um contraponto entre o estilo de liderança mais distante e um estilo de liderança mais próximo. E aí ele falava, o distante você se preserva, você fica resguardado de muitas coisas, e o próximo você mostra a sua cara e tal. Só que o distante, você nunca tem ninguém com você, efetivamente. Entendeu? Então, assim, você não tem aquela pessoa com você de verdade. E simplesmente porque aquela pessoa não te conhece. Não tem como você estar com alguém que não conhece você. E quando você se dá a conhecer, a pessoa até vê as suas fraquezas, vê, mas você também vê a delas. E aí você fala, acontece o que você falou, você tem essa sinergia. Você cria um ambiente para que as pessoas possam crescer. Sabe, hoje, como a gente está pegando muito a natureza para ser exemplo, a gente afofa a terra, você precisa, as empresas precisam ser ambientes onde todo mundo se desenvolva. Porque a empresa é uma junção de pessoas, né? A empresa não é um imóvel lá parado, existem pessoas ali. Então, você precisa ter um ambiente onde está todo mundo crescendo e aí faz aquela força e a empresa cresce junto. Eu costumo dizer que antes de qualquer coisa, a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, né? Quando você estiver com outro ser humano, você tem que se lembrar que é apenas um outro ser humano como você. Porque no momento que a gente esquece isso, a gente perde a razão de vida, perde a razão de ser, né? Então, isso eu acho que é o pilar principal de qualquer negócio. Você tem que lidar com seres humanos entendendo que são seres humanos, com todas as suas bênçãos e com todas as suas dificuldades. Cris, falta um minuto só para a gente ser derrubado. Eu vou falar duas coisas. Isso, eu quero agradecer muito, tá? Essa live foi maravilhosa. Eu quero fazer uma propagandazinha de um curso de uma amiga minha, tá? Naquela live da semana passada eu falei muito sobre a importância da profissionalização. Então, assim, eu quero falar que ela tem um curso muito bom na PUC sobre gestão em empresas familiares. Tá? O nome dela é Renata Coutinho. É um curso muito legal. Quem quiser dar uma olhadinha, depois também posso colocar no meu Instagram lá o link do curso dela. Fala sobre a JC também, né? A Jeito Certo, gente. Jeito Certo Consultoria, Cris. Conta pra gente aí da Jeito Certo. Adoro esse nome da sua empresa. Eu tô numa fase assim, meio a lagarta virando borboleta, né?
Então, vivi muito tempo com uma natureza, vamos dizer assim, e agora vou viver em outra natureza. Então, eu diria que que eu estou nessa fase da transformação até virar borboleta e voar. Então, assim, eu estou realmente com esse intuito de trabalhar com consultoria, trabalhar com curadoria de ideias, sabe? Trabalhar com mentoring, com planejamento estratégico, que eu gosto muito. E aí tá nascendo aí. Certeza que vai ser sucesso, certeza. Tá nascendo aí ideias para a gente voar, né? Que a gente E aí, tem que fazer. em paralelo vem o e-book, então, atendendo a pedidos. Pessoal, eu queria muito agradecer, Cris, queria agradecer imensamente a você. Obrigada pela tua disponibilidade, obrigada pelo teu carinho aqui com a gente sempre. Pô, é muito bom estar com você sempre. Muito, muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço muito, tá? Um beijo grande. Obrigada, pessoal. Obrigada por participarem. Beijo, até a próxima, até quinta. Beijo. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau.